O enunciado relata que estas marcações, estas escalas relacionadas a um termômetro contido num relógio de madeira foram apagadas pelo tempo. Então, restou aqui a estrutura de vidro, que em uma das extremidades possui um bulbo. Essa estrutura de vidro ela é fechada, ela não tem as extremidades abertas, e no interior deste cilindro, por assim dizer, desta ampola de vidro, existe álcool tingido de vermelho. Acontece que, como as escalas, ou seja, como os valores em centígrados, em graus Celsius estão apagados, é impossível determinar com exatidão qual é a temperatura que se encontra no ambiente. Embora nada tenha ocorrido com a estrutura propriamente dita do termômetro, qual seja uma ampola de vidro preenchida por um líquido que, no caso, é o álcool tingido de vermelho. Com o intuito de devolver as marcações ao termômetro acoplado ao relógio, foi feito o seguinte: mergulhou tanto o bulbo do termômetro antigo, juntamente com o termômetro novo, em uma água que estava a uma temperatura de 10 graus Celsius. Como é que foi possível saber que esta água estava a 10 graus Celsius? Pela marcação obtida no termômetro novo. Então, o enunciado diz que foi feita uma marcação na altura da coluna de álcool tingido relativa ao bulbo deste termômetro. Ou seja, da parte superior do bulbo até a altura atingida pelo álcool tingido, mediu-se 15 milímetros. E, após feita esta marcação, mergulhou-se novamente ambos os termômetros, o novo e o antigo, em uma água morna a 40 graus Celsius. Volto a dizer que só foi possível saber que aquela água estava a 40 graus Celsius pela marcação do termômetro novo, que não está aqui desenhado. Desta feita, a altura compreendida entre a posição superior do bulbo até a altura atingida pelo etanol tingido de vermelho foi 45 milímetros. Então, temos o seguinte, que 10 graus Celsius estão associados a uma altura de 15 milímetros. E 40 graus Celsius estão associados a uma altura de 45 milímetros. Desenhe os dois pontos obtidos experimentalmente. Vamos desenhar os pontos. Nós temos aqui o eixo Y e o eixo X. No eixo X estão os valores correspondentes à altura. Já no eixo Y estão os valores correspondentes à temperatura. 10 graus está aqui, relaciona-se com 15 milímetros. É este ponto aqui. Então, perceba, 10 graus corresponde a 15 milímetros. Já 40 graus corresponde a 45 milímetros. É este ponto aqui. Então, 45 milímetros associa-se a 40 graus Celsius. No gráfico anterior, desenhe a reta que passa pelos dois pontos. Existe aqui um erro de impressão. Não são 0 milímetros e 55 milímetros. Desenhar a reta que passa por entre esses dois pontos. Então, 15 milímetros e 45 milímetros. Está aí desenhada. Porém, vamos prolongar esta reta. Perfeitamente. Com base na reta desenhada no item anterior, qual é a temperatura correspondente à altura de 35 milímetros? Vamos lá.
Vamos relacionar a altura de 35 milímetros com a temperatura. É este ponto aqui, ó. 35 milímetros corresponde a 30 graus Celsius. Então, 35 milímetros corresponde a 30 graus Celsius. E qual é a altura da coluna do álcool correspondente à temperatura de 0 graus? 0 graus Celsius está situado no eixo Y, neste ponto. Contudo, as retas Y e X se interceptam a 0 graus Celsius e a 0 milímetros de altura. A fim de descobrirmos qual é a altura relativa a 0 graus Celsius, façamos o seguinte: vamos percorrendo a reta, relacionando alguns pontos desta reta em relação à altura e à temperatura. Pois bem, este ponto aqui, a altura 25 milímetros, temperatura 20 graus. Este ponto aqui, a altura 10 milímetros, temperatura 5 graus. Este ponto aqui, altura 5 milímetros, temperatura 0 graus Celsius. Está respondida. Então, a altura que corresponde a 0 graus Celsius são 5 milímetros. Considerando que a altura máxima do bulbo, na realidade, a expressão melhor seria a altura máxima da ampola de vidro. O bulbo é a parte mais bojuda, localizada em uma das extremidades. São 55 milímetros. Quais as temperaturas máxima e mínima que podem ser medidas por esse termômetro? Vamos resgatar o mesmo raciocínio de percorrer pontos desta mesma reta. 50 milímetros corresponde a 45 graus. E os 55 milímetros corresponde a qual temperatura? Corresponde a 50 graus. Então, 55 milímetros, que é a altura máxima da ampola, ou seja, é esta altura aqui, 55 milímetros, corresponde a uma temperatura de 50 graus Celsius. Não pode colocar esse termômetro, esta ampola, em uma água fervendo, pois a água ferve a 100 graus Celsius e o álcool aqui vai dilatar de uma tal maneira que irá estourar a parede de vidro, caso ela não seja tão reforçada. Então, a temperatura máxima a ser aferida, 50 graus Celsius, e a mínima? Ora, a mínima, vamos também, pelo mesmo raciocínio, percorrendo pontos desta reta. Te pergunto, esta altura de 30 milímetros corresponde a 25 graus Celsius. E a 0 milímetros, que corresponde a esta marcação aqui, ó. E este ponto aqui relaciona-se com o eixo da altura em 0 milímetros. E com o eixo da temperatura? A menos 5 graus Celsius. Então, 0 milímetros corresponde a menos 5 graus Celsius.